Você já se perguntou por que Israel e Irã não se dão bem? Qual a razão para que essas duas nações não convivam de forma pacífica? Hoje quero te contar a verdadeira história do conflito entre Israel e Irã e o porquê uma relação entre essas duas nações é impossível, é improvável. Se liga, porque começa agora mais um Mundo de Fato. Nem sempre essas duas nações foram inimigas. E se eu te contar que, na verdade, o Irã foi um dos aliados mais fiéis que Israel já teve na sua história? Pelo menos até 1979, ano da Revolução Iraniana. Mas o que levou a essa mudança tão drástica? A inimizade do Irã com Israel e também com os Estados Unidos atingiu seu auge em 1979, no contexto da Revolução Iraniana, quando o Shah do Irã, governante do país naquela época, aliado do Ocidente e de Israel, foi derrubado pelos fundamentalistas islâmicos. Essa nova liderança, a partir de 1979, tinha pelo menos 3 objetivos. Primeiro, expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, substituir Israel pela Palestina e, por último, derrubar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Mas se voltarmos ainda mais no tempo, vamos entender que nem sempre foi assim. Ao contrário do que se pode pensar, os judeus vivem no Irã há mais de 2.500 anos. Você não ouviu errado. Judeus no Irã. A relação dos iranianos com os judeus foi decisiva na primeira metade do século XX, pois o Irã foi um dos países que concordou com um plano de divisão da Palestina da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que criaria 2 estados, um judeu e o outro palestino. O plano de divisão final da ONU, que incluía um estado judeu, outro árabe palestino e Jerusalém sob um regime internacional, foi aprovado em novembro de 1947, com 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Após a declaração de independência de Israel, em maio de 1948, houve várias guerras. Uma em 1948, outra em 1967 e, por último, em 1973, entre o novo Estado judeu e países árabes vizinhos. Na primeira dessas guerras participaram o Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, mas o Irã não participou. Porém, o cenário já apresentava um conflito intenso entre Israel e os seus vizinhos. Mas por que o Irã, na época, estava se afastando do conflito com Israel? O motivo? O Irã partilhava importantes interesses econômicos com Israel, sobretudo em um dos maiores motores da economia iraniana, o petróleo. A partir de 1955, o Irã começa a vender petróleo a Israel a preços reduzidos, assim que alguns estados árabes do outro lado do Golfo Pérsico começaram a dizer: não podemos vender este petróleo. O Irã tomava um rumo diferente. Mas quando essa aliança Irã-Israel começa a ruir? É depois da Guerra Israelense-Árabe de 1967, também conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que a relação entre Irã e Israel se tornaram mais antagônicas. No entanto, embora a inimizade com Israel já tenha crescido, o Irã continuava parceiro dos Estados Unidos, pois continuou com sua produção de petróleo de maneira normal e, como resultado, as receitas aumentaram. A inimizade chegou ao seu ponto culminante com a Revolução Iraniana, em 1979, com a qual se produziu a queda do monarca de Irã
e se instaurou o regime confessional dos ayatolás. Vários grupos sociais que se opunham à monarquia e à sua gestão do país aderiram à revolução. Uma das maiores críticas girava em torno da Revolução Branca, um programa que o Shah do Irã instaurou no país em 1963 e que buscava transformar a economia e o sistema social tradicional do país. Os clérigos se opuseram às tentativas de modernização e desdenhavam a participação da minoria judaica do Irã no progresso econômico da nação. Lembre-se, muitos judeus moravam no Irã. No entanto, o Shah também estava ciente do sentimento anti-israelense em todo o Oriente Médio e estava relutante em abraçar Israel publicamente. Embora os grupos revolucionários incluíssem comunistas, socialistas e secularistas, e nem todos queriam uma teocracia, os ayatolás e seus seguidores conseguiram eliminar facções rivais e estabelecer uma república islâmica e, com isso, entre outras coisas, levar membros de minorias religiosas a abandonar o Irã. A relação entre a República Islâmica e Israel não acabou completamente com a Revolução Iraniana, já que, em alguns momentos, houve cooperação limitada, como, por exemplo, o ataque aéreo de 1981 que Israel fez a um reator nuclear iraquiano na instalação conhecida como Osirak. Esse ataque conseguiu atrasar o programa nuclear do Iraque por pelo menos 15 anos, o que beneficiou o Irã em sua guerra de 8 anos, de 1980 a 1988, com o regime iraquiano de Saddam Hussein. No entanto, a Revolução Iraniana foi um ponto de virada e as coisas nunca mais voltaram a ser como eram antes. A partir de 1979, Irã e Israel se tornariam inimigos históricos pela nova visão dos ayatolás. Você sabia dessa história? Conhecia o trajeto da inimizade entre Irã e Israel? Bom, se você sabia ou não, deixe aqui a sua opinião. Não esqueça de fazer a sua inscrição e até o próximo vídeo.